Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou a Débora e moro em Portugal há 9 anos e hoje eu vou falar sobre os desafios de ser mãe em Portugal. Alguns desafios, né, de ser mãe a gente enfrenta independente do lugar onde a gente está, né, que não há muito como fugir, independente de onde você esteja. Mas eu acredito que cada país tenha os seus desafios, né. E eu vou começar aqui pela licença parental, que é a licença parental em Portugal. Até então, né, nesse ano, é de 120 dias, né? Ou seja, a mãe tem 120 dias para cuidar do bebê e depois ela tem que voltar a trabalhar, ou seja, 120 dias dá 4 meses, né? A mãe também pode escolher 150 dias, mas aí nesse outro, se escolher 150 dias, já recebe, eu acho que 80%, ao invés de 100% da remuneração, né, base que ela recebe. Então, pode fazer essa escolha. Também depois tem a licença largada, que ela pode tirar, mas com a licença largada são só 30% do ordenado que ela recebe. Então, isso para muitas famílias, a maioria das famílias é inviável, né? Mas essa lei vai mudar e a partir de 2027, a licença parental vai ser de 180 dias. Então, vão ser 6 meses que a mãe vai poder ficar em casa com o bebê, né? E recebendo a 100%, né? 6 meses já é melhor do que 4, mas ainda pode melhorar, né? 6 meses a gente sabe que ainda o bebê está ali, né? Ainda começando a introdução alimentar. E também, gente, a OMS recomenda que a amamentação seja, assim, pelo menos, assim, até 1 ano, né? Claro, 6 meses é a amamentação exclusiva, mas se puder ser até 1 ano, né? É muito bom para o bebê. Então, isso não é compatível, né? A recomendação da Organização Mundial da Saúde não é compatível com as leis, né, de muitos países em relação a isso, né? Em 6 meses, assim, o bebê ir para creche ou ir para ama é muito cedo, porque ainda não tem imunidade, né? Ainda não tem, assim, nada de independência, ainda não fala, né? Então, a maioria das mães que moram aqui em Portugal, acredito que todas, né, acha que esse período ainda é insuficiente, mesmo tendo melhorado, depois de muita reclamação, depois de muita luta, depois de muita, né, frustração, né? A família, quando nasce o bebê, o ideal é a família estar ali tranquila, né, só cuidando do bebê, mas não, a família tem que estar preocupada com a volta da mãe ao trabalho, porque assim, 4 meses passa muito rápido, né, e 6 meses também, mas 4 meses é muito rápido, então a mãe, assim, quando chega no terceiro, no segundo mês, já está ali preocupada, porque o que vai fazer, se vai começar a introdução alimentar, porque o bebê vai para creche, como é que vai tirar o leite para levar para creche, não deveria ser assim, né, deveria ser, assim, no mínimo 1 ano, eu acho que é o ideal, no mínimo 1 ano, de licença maternidade, mas eu acho que para chegar nesse ponto, talvez não chegue ou vai demorar muito. E também tem outro desafio quando a mãe volta, né, para o mercado de trabalho, ou volta para o emprego que estava, ou muda de emprego, né, que às vezes muitas mães fazem essa mudança de carreira depois de ter filhos, porque acabam por avaliar, né, às vezes querer mais tempo com o filho, né, e ver que o trabalho realmente não é compatível com a vida que ela tem agora. Mas quando a mãe volta para o mercado de trabalho, ela vê que muitas empresas não apoiam, né, mulheres que são mães, né? Muitas empresas só contratam mulheres, às vezes perfumaria, loja de roupa, só contrata mulher. Mas, por outro lado, não apoia essas mulheres depois que elas são mães. É como se depois que a gente tem um filho, a gente perde o nosso valor para a empresa. Mas eu sei que tem empresas boas que realmente valorizam as mulheres e apoiam, né, esse momento. E é o certo, deveria ser uma regra e não uma exceção, né? Mas enfim, depois que a mãe volta para o mercado de trabalho, a mulher tem direito à licença para amamentação, a dispensa por amamentação. Então, ela tem direito à dispensa de 2 horas, ou seja, se ela trabalha 8 horas, ela tem direito a trabalhar só 6. Ou sai 2 horas mais cedo, ou entra 2 horas mais tarde, ou também divide, né? Entra 1 hora mais tarde, sai 1 hora mais cedo. E isso serve, né, para a mãe conseguir amamentar o filho, para ter mais, né, liberdade em relação a isso, para não ficar tantas horas sem amamentar, né? E até 1 ano do bebê, a mãe não tem que entregar nenhuma declaração para a empresa, é realmente uma regra, é realmente uma lei que é válida. Mas após 1 ano, a empresa pode exigir uma declaração do médico de como essa mãe realmente amamenta, tá? E ela tem direito, se ela apresentar essa declaração, tá? Essa lei mudou porque até uns meses atrás a mãe não precisava apresentar nenhuma declaração, tá? Mesmo após 1 ano, mas hoje em dia já tem que apresentar essa declaração. Não sei se é porque muitas mães não amamentavam, mas de certa forma ainda usavam essa licença, não sei. Então as mães têm esse direito à dispensa para amamentação, mas o que acontece é que às vezes a mulher muda de emprego, né? Resolve trabalhar em outro lugar, e quando você entra
começa num novo emprego, às vezes a gente não quer estar a exigir coisas, né? A gente acaba por abrir mão disso, né? Eu sei de muitas mães que acabam por abrir mão. E muitas empresas dão essas 2 horas, mas contra a vontade. E também até os 12 anos da criança, a mãe tem direito a ter horário flexível. Ou seja, um horário que coincida, né, com o horário da escola da criança, né? De forma que ela consiga levar e buscar em reuniões e tal, né? Agora, se as empresas respeitam isso, já é outra história, porque a maioria não respeita mesmo, tá? Se você for ver, né, 12 anos já é bastante tempo, então muitas empresas nem sequer facilitam no primeiro ano de vida, imagina até os 12 anos, né? E assim, não tô aqui a falar mal das empresas que, ai, nenhuma empresa gosta de mães, que ninguém contrata mães, porque eu sei que tem empresas boas e tem chefes muito bons, que são humanos, que apoiam as mães, que sabem que a mulher não perde o valor depois que é mãe, mas pelo que eu já ouvi falar de muitos casos, né, já tiveram mulheres que ouviram absurdos, né, às vezes dos chefes, depois que foram mães ou quando estavam grávidas, né? E sem falar que a mulher, o homem não sofre isso, né, mas a mulher, pelo menos eu, assim, em todas as entrevistas de emprego que eu já fui, sempre me perguntaram se eu tinha filho, né? E perguntam isso porque, assim, querem saber, né, com quem que a criança fica, se ficar doente, se acontecer alguma coisa na escola, quem é que vai buscar. Já o pai não costuma ouvir isso na entrevista de emprego, né? Ninguém pergunta pro pai, com quem que seu filho vai ficar se ele ficar doente, né? Ninguém pergunta isso pro pai. Então a gente já vê aí uma desigualdade, mas isso não é só em Portugal, claro. Isso já é realmente da sociedade, de achar que a responsabilidade maior do filho é realmente a mãe, né? A mãe é que é responsável pelo filho, a mãe é que cuida do filho, a mãe é que deixa de trabalhar. Então a mãe que vai prejudicar a empresa caso o filho fique doente, caso o filho precise dela. Agora é um desafio ser mãe em Portugal, mas isso vale mais para quem é imigrante, né? Para quem vem do Brasil ou de outros países, que é morar longe das pessoas, né? Morar longe dos avós, morar longe dos tios, dos primos, né? Então a gente acaba que privando a criança de crescer na presença de parentes, né, de familiares que com certeza ajudariam muito, que fariam companhia, né? E com isso perde também a rede de apoio, né? Muitos pais aqui não têm rede de apoio. Eu mesma, eu e o Nicolas, a gente não tem rede de apoio, somos só nós pelo Vicente. Claro, tem minha tia, tem pai, tem irmã, tem madrinha, mas as pessoas têm suas vidas, as pessoas também trabalham e, né, moram longe também, então, né, no mesmo país, mas moram longe. Outro desafio que não é só da mãe, mas também do pai, que é a falta de vagas nas creches públicas, o que faz os pais muitas vezes recorrerem à creche particular, que é muito caro aqui em Portugal, e isso acaba prejudicando a vida financeira da família, né? Muitas vezes tem que abrir mão de outras coisas para pagar a creche, né? Às vezes a creche é metade do ordenado da pessoa. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que tenha ajudado vocês a esclarecer, né, algumas questões em relação à maternidade aqui em Portugal. Independente de tudo isso, eu amo ser mãe e Portugal é um país seguro para as crianças, sabe? Dentro do possível, é claro. Também temos que estar atentos a algumas questões. Mas Portugal é um país seguro. A educação pública é boa aqui. Então, eu sou muito feliz de ter meu filho aqui. Se você é mãe aqui em Portugal, me conta aqui no vídeo os desafios que você acha que a gente enfrenta, né, todos os dias. Me conta também se você acha que é mais fácil ser mãe aqui, ou ser mãe no Brasil, ou ser mãe em outro país que você more, né? Se você gosta de ver conteúdo sobre Portugal, já se inscreve aqui no canal e também dá like no vídeo, que isso ajuda o YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Beijinho, tchau!